Olá, seja bem-vindo à nossa conversa detalhada de hoje. Vamos mergulhar num tema que, nossa, alimenta sonhos e pesadelos na ficção científica: naves espaciais. Ah, com certeza. Aquela fronteira final, né? E as embarcações que podem nos levar até lá. Desde, sei lá, pequenos cargueiros tentando só sobreviver, até aquelas imensas frotas de batalha. É um fascínio universal, não é? E o material que a gente está analisando hoje é basicamente um guia, sabe? Um conjunto de ferramentas bem completo para imaginar como essas naves poderiam ser projetadas e, claro, operadas em diferentes universos de ficção. Certo. Vamos chamar de o sistema de referência aqui, para simplificar. Combinado, sistema de referência. E a nossa missão aqui então é tentar entender a lógica por trás desses projetos. O que define uma nave? Que tecnologias realmente importam? Como elas funcionam no dia a dia, seja, sei lá, no comércio, na guerra ou mesmo na exploração? Isso. A gente quer entender como esses mundos ficcionais estruturam essa parte que é tão vital da sua tecnologia. Exato. E tudo começa com alguns conceitos básicos, assim, fundamentais. Primeiro, a tecnologia não é uma coisa só, uniforme. O sistema organiza por níveis tecnológicos, os NTs. NTs, certo? Começa ali pelo NT7, que é um futuro que a gente quase consegue tocar, né? E vai subindo, NT8, 9, até NT12 ou mais. Aí a ciência já vira quase mágica. Entendi. Então, diferentes níveis, diferentes capacidades. E a base física da nave, o que segura tudo? O casco. Isso, o casco. O tamanho é crucial. Ele é medido por um tal de modificador de tamanho, o SM. SM. Tem desde naves bem pequenas, tipo SM+4, sabe? Até uns colossos de SM+15, que são maiores que cidades. Nossa, gigantes mesmo. E tem uma diferença importante logo de cara. Cascos aerodinâmicos, aqueles feitos para poder entrar em atmosfera, sabe? Pousar num planeta. Aham. E os não aerodinâmicos, que são puramente espaciais. Eles não foram feitos para aguentar o tranco de uma reentrada. Essa escolha já diz muito sobre a função da nave, então, se ela pode pousar ou não. Exatamente. E esse casco, não importa o formato, ele é dividido conceitualmente em 3 partes: seção frontal, a central e a traseira. Ok, frente, meio e fim. Só que o interessante é que cada uma representa 1/3 da massa total, não necessariamente do volume, entendeu? Interessante. Então é pela massa, não pelo espaço que ocupa. Isso. E isso é fundamental para distribuir os sistemas internos. Coisas pesadas como motores, reatores. Faz sentido. Então essa divisão de massa já meio que dita onde certos componentes mais pesados podem ou devem ir. Bem pensado. E esses sistemas definem as estatísticas da nave, né? O que realmente importa saber sobre elas, assim, de cara? Sim, eles definem os parâmetros vitais da nave. Além do SM, do tamanho, a gente tem a ocupação, quanta gente cabe a bordo, e se o suporte de vida é básico, para viagens curtas, que eles chamam de SV, SV? ou se é um suporte completo de longo prazo, o ASV, que aí inclui reciclagem total, produção de comida, etc. Entendi. Para viagens longas ou isoladas. Exato. Aí tem a resistência ou pontos de vida, que é o DSHP. Isso mede o quanto de dano estrutural a nave aguenta antes de virar sucata. Certo. A vida da nave. E por fim, a manobrabilidade e estabilidade, o HNDS, que basicamente diz quão ágil ela é para desviar, para fazer curvas, ou quão estável ela é, difícil de tirar do curso. São os números que meio que traduzem o caráter da nave, sabe? Como ela se comporta no espaço. Entendido. Então não é só tamanho, né? É como ela se move, o que ela aguenta, quanta gente leva. Legal. Agora, vamos para os sistemas que fazem tudo isso acontecer. Propulsão. Como é que essas naves vencem o vazio imenso do espaço? Olha, basicamente, a gente tem 2 grandes grupos de motores nesse sistema. Primeiro, os motores de reação. Reação, tipo foguete. Isso, aqueles que empurram alguma coisa para trás para poder ir para frente. O mais básico é o foguete químico, né? O que a gente usa hoje. Certo. Em TS mais altos, o foguete de fusão nuclear é bem comum,
Bem mais eficiente, claro. Mas aí começam a aparecer umas opções mais intensas. Intensas como? O que seria mais intenso que fusão nuclear? Pensa na propulsão nuclear a pulso. É baseada num projeto real, o projeto Orion. Orion, aquele que... Exatamente. Aquele que propunha detonar bombas nucleares pequenas, controladas, atrás da nave para dar impulso. Meu Deus, isso é assustador e incrível ao mesmo tempo. Pois é, assustador, mas potente. E no topo da cadeia tem os motores de antimatéria. Desempenho absurdo, aceleração incrível. Mas sempre tem um mas, né? Mas o combustível custa uma fortuna inimaginável. Tipo, literalmente, o material fala em $4 trilhões por tonelada de antimatéria. 4 trilhões? Ok, isso realmente coloca as coisas em perspectiva. Antimatéria é para quem pode mesmo. Ou para quem rouba, talvez. Com certeza. Então, a escolha do motor de reação define muito do custo e da capacidade de aceleração da nave, o ΔV dela. Entendi. E qual é o outro grupo de motores? Você falou que eram 2. Ah, sim. São os motores sem reação e os motores FTL, né, mais rápidos que a luz. Sem reação. Como funciona isso? Bom, o sistema de referência não entra em detalhes super técnicos da física por trás, mas a ideia é que eles geram impulso sem expelir massa. Tipo, manipulando gravidade ou alguma outra força. Tipo um motor de gravidade? Algo assim. E o legal é que, segundo o material, eles podem permitir aceleração contínua. Com isso, dá para chegar perto da velocidade da luz dentro de um sistema solar, o que, nossa, muda totalmente a escala das viagens internas, né? O material indica isso com C na velocidade. Uau! Aceleração contínua até perto de C? Isso muda tudo mesmo. E para ir para outras estrelas, FTL. Exato. Para cruzar o abismo entre as estrelas, aí você precisa de FTL. O sistema menciona principalmente 2 tipos. Motores de dobra, o Star Drive. Tipo Jornada nas Estrelas? Isso, a ideia de distorcer o espaço-tempo. E motores de hiperespaço, o Hyperdrive. Que seria mais tipo Star Wars, talvez. Pulando para outra dimensão. Exatamente essa é a ideia geral. Cada um com suas regras, suas limitações, suas implicações para como o universo funciona. O tempo de viagem, se dá para ser interceptado, essas coisas. E o material mencionou algo sobre mísseis de dobra. Usar FTL como arma. Isso é sinistro. É surpreendente, né? Uma aplicação ofensiva dessa tecnologia. A ideia é um míssil que entra em dobra ou hiperespaço e reaparece direto no alvo quase instantaneamente, mesmo a distâncias interestelares. Caramba, isso é devastador. Mostra como até a propulsão pode ter usos bem inesperados, né? E só para completar, para viagens mais lentas ou que não podem gastar combustível, o sistema também menciona as velas solares, que usam a luz das estrelas. Como as que a gente já está testando hoje. Isso, e as velas magnéticas, as magsails, que usam o vento solar, as partículas carregadas que o Sol emite. São opções de baixa propulsão, mas longa duração. Fascinante como a escolha do motor define não só a velocidade, mas talvez todo o ritmo, a economia, a escala de um cenário de ficção. Muito legal. Agora, tá, a nave se move. Mas como ela sobrevive lá fora? Aos perigos, aos inimigos? Defesa? Bom, primeiro tem a blindagem física, né? A carcaça. E o material dá uns nomes bem legais, bem evocativos. Tem liga leve, aço comum, aí sobe para laminado metálico avançado, nanocompósito, diamantoide. Diamantoide? Resistente como diamante, imagino. A ideia é essa. E no topo tem até o laminado exótico, que é quase indestrutível. A proteção é medida numa escala chamada DDR, que é uma resistência a danos em escala decadal, para lidar com os números enormes de dano de armas espaciais. DDR, ok. Mas blindagem não é tudo, né? Sempre tem os furos. Exatamente. Entram os famosos escudos de força, ou telas de força, como o material chama às vezes. O que eles trazem de interessante nesse sistema, além do óbvio de parar disparos? A dinâmica deles é bem rica. Primeiro, eles se regeneram sozinhos, o que é ótimo em combate,
tipo 10% por segundo ou totalmente num turno de combate espacial. A regeneração é um ponto-chave. Mas a variedade é que força escolhas táticas interessantes. Por exemplo, tem escudos pesados. Eles dobram a proteção do DDR, mas consomem uma energia absurda. Ah, então tem um custo energético alto. Muito alto. Tem os endurecidos, que são feitos para resistir a armas que normalmente ignoram parte da blindagem. Tem os cinéticos, que só param impactos físicos, tipo mísseis ou tiros de canhão, mas deixam passar lasers, por exemplo. Especializado. Tem os parciais, que protegem só uma seção da nave, tipo só a frente, mas com triplo do DDR, ideal para focar a defesa onde você espera o ataque. Entendi. Concentrar a força. E tem até os bidirecionais. Esses são curiosos. Eles te protegem muito bem, mas eles também impedem a sua nave de atirar através deles. Ok, então você fica numa bolha protetora, mas não pode revidar. Exatamente. Você tem que baixar o escudo para atirar. Então, escolher um escudo não é só pegar o mais forte, é definir sua tática. Você quer defesa total? Quer focar num ponto? Aceita limitações para ganhar mais proteção? Isso é muito mais rico do que só um número de defesa numa ficha, né? Com certeza. Dá muita profundidade tática. E para quem não quer nem ser visto para precisar de escudo, camuflagem. Isso, o dispositivo de camuflagem, o famoso Cloaking Device. Ele torna a nave invisível a sensores visuais e de imagem. Mas tem um porém. Sempre tem, né? Geralmente, usar motores de reação, aqueles que expelem massa ou disparam armas, revela sua posição pelo menos momentaneamente. A furtividade, o stealth, tem um preço operacional. Você não pode sair acelerando ou atirando à torta e à direita se quiser continuar escondido. Faz todo sentido. Ok, defesa coberta. E para quem não quer se esconder, mas sim atacar, o que temos de poder de fogo no espaço segundo esse sistema? As armas são organizadas em baterias, geralmente por tamanho e importância. Principal, major, média, medium, secundária, terciária. E podem ser em montagens fixas, apontando só para frente, ou em torretas, que podem girar e mirar. Torretas dão mais flexibilidade, imagino. Sim, mas costumam ser menos potentes ou ter menos alcance que uma arma fixa do mesmo tamanho. E a variedade de tipos de dano é a chave aqui. Tem as armas de feixe, Lasers. lasers de vários tipos, sim, UV, raio-x, tem feixes de partículas, feixes de plasma e os temíveis grazers. Grazers. O que é isso? Lasers de raios gama, super penetrantes, ignoram muita blindagem. São armas de fim de jogo, geralmente. Uau. Ok, feixes. Que mais? Temos os canhões, geralmente eletromagnéticos, tipo railguns ou coil guns. O foco deles é o impacto cinético, a força bruta. Calibres variados, claro. Força bruta contra energia focada dos lasers. Exato. E, claro, lançadores de mísseis, desde os convencionais, com ogivas explosivas, nucleares, até aqueles mísseis de dobra que a gente comentou. Mísseis com FTL. Certo. E o material menciona algo chamado montagens espinhais, spinal mounts. O que seria isso? Ah, sim. Essas são bem interessantes. São armas enormes, massivas, sempre fixas apontadas para frente. E elas ocupam o espaço em múltiplas seções do casco, tipo na seção frontal, central e traseira. Atravessam a nave toda. Quase isso. É um comprometimento de design muito grande. Basicamente, você constrói a nave em torno daquela arma principal. Pense num canhão gigante que é parte integral da estrutura da nave. Entendi. A nave inteira vira plataforma da arma. Você tem que mirar a nave inteira para atirar. Exatamente. É para dar aquele soco super poderoso, mas com pouca flexibilidade de mira. Legal. E o material menciona alguma ogiva de míssil particularmente criativa ou exótica? Sim. Além das nucleares, que são meio óbvias, tem uma que eu achei genial, a ogiva de laser de raio-x. Como assim? Uma ogiva que dispara laser? Isso, mas o truque é, ela detona antes de atingir o alvo, a uma certa distância, e essa detonação inicial alimenta múltiplos feixes de laser de raio-x que disparam em várias direções contra o alvo. Nossa, para que isso? É uma forma bem engenhosa e potencialmente devastadora de contornar defesas pontuais, tipo aquelas que abatem mísseis individualmente. Em vez de um projétil,
Você tem vários feixes de energia quase simultâneos vindo de perto. Caramba, que ideia! Isso mostra um nível de detalhe tático e de design de armas bem impressionante nesse material. Mas nem tudo é combate, né? Quais sistemas de utilidade ou mais especializados se destacam? Ah, tem vários que são cruciais dependendo do tipo de campanha ou cenário que você quer. Por exemplo, as instalações de fabricação. Fábricas a bordo. Isso. Desde fábricas normais, robofábricas automatizadas, nanofábricas que usam nanotecnologia, até os replicadores que podem criar quase qualquer coisa a partir de matéria-prima ou energia. Tipos de jornada? A ideia é essa. Ter uma fábrica a bordo te dá uma autonomia imensa. Permite produzir peças de reposição, suprimentos, até bens de consumo, longe de qualquer base ou planeta industrializado. É essencial para exploradores ou naves que operam sozinhas por muito tempo. Faz toda a diferença numa missão longa ou em território desconhecido, imagino. Não depender de portos. Sem dúvida. Outro sistema vital são as baias de hangar, essenciais para qualquer nave que opere com veículos menores. Caças espaciais, naves de desembarque, landers, sondas, ônibus espaciais. O sistema detalha a capacidade em toneladas e a taxa de lançamento e recuperação. Hangares são clássicos. E para acomodar a tripulação e passageiros? Aí entram os habitats. O sistema diferencia cabines individuais, beliches, bunkrooms, bem mais apertados, até celas de prisão. E tem o conceito de suporte de vida total. Aquele ASV que você mencionou. Exato, que produz comida a bordo, geralmente com jardins hidropônicos ou tanques de biomassa, ou usando aqueles replicadores. Requer mais espaço e energia, claro. Além disso, tem salas especializadas, laboratórios, enfermarias, escritórios, academias e até tanques de crescimento. Tanques de crescimento. Para quê? Para cultivar organismos, clones, ou talvez comida fresca, de um jeito mais direto. Depende do cenário. Ok. Meio sinistro, mais útil. Que mais? Coisas como projetores de teleporte, como uma alternativa às esclusas para embarque e desembarque rápido, e os famosos feixes tratores. Ah, sim. O que eles fazem aqui? Só puxam coisas. Eles exercem força sobre um alvo, medida em Gs. A força depende da potência do feixe, em megajoules, e da massa do alvo. Podem ser usados para capturar naves menores, manipular carga, limpar detritos. Bem versátil. Legal. E claro, imagino que tenha sala de controle, tanques de combustível, compartimento de carga. Sim, sim. A sala de controle com suas estações configuráveis, a rede de computadores da nave, os tanques para a massa de reação dos motores, se usar, e os porões de carga. São os básicos que completam a nave. Certo, cobrimos os blocos de construção, os sistemas principais. Agora vamos ver como eles se juntam em exemplos concretos de naves. Começando pelo comércio, que você disse que é a veia econômica do espaço? Isso. E um arquétipo clássico que o sistema apresenta é o cargueiro independente, o famoso Tramp Freighter. Aquele tipo meio Han Solo. Exatamente esse espírito. O exemplo que eles dão, o Dark Horse NT-11, é bem interessante. É uma nave rápida, aerodinâmica, ou seja, pode pousar em planetas, tem alguma arma, lasers e escudo de força. Para se defender de piratas. Justamente. Ideal para transportar cargas valiosas em setores perigosos ou para fazer aquele comércio especulativo. Comércio especulativo? O que seria isso? Aquele de comprar barato num lugar e vender caro em outro, sabe? Aproveitando as diferenças de mercado entre os mundos. O sistema até classifica os mundos, agrícola, industrial, etc., para ajudar nisso. É um negócio mais arriscado, diferente do frete comum. Entendi. Bem diferente do outro exemplo, o carregueiro pesado Prosperity NT-10, imagino. Totalmente diferente. O Prosperity é um gigante SM Plus 11,
Lento pra caramba, não é aerodinâmico, não pousa. O motor FTL dele é básico, só para ir de A para B. Mas ele carrega uma quantidade absurda de carga. É super econômico para transportar volume. É o tipo de nave que forma a espinha dorsal das grandes frotas corporativas, fazendo rotas regulares entre mundos estabelecidos, transportando matéria-prima, bens manufaturados. O caminhão do espaço, basicamente. Perfeito, é isso. O sistema também menciona outros tipos comerciais, transatlânticos de passageiros, como o Regulus, que são hotéis voadores de luxo. Iates espaciais como o Ulisses, para exploração privada de bilionários. Toda essa variedade define o movimento nos portos espaciais, que o sistema classifica de I a V pela capacidade de carga, reparo e construção. Legal ver essa diversidade econômica. Agora, passando para o lado militar, como o sistema representa as naves de guerra? Que exemplos ele traz? Ele traz uns extremos bem interessantes. Por exemplo, o couraçado Battleship Fenris NT-11. Couraçado, nome imponente. E a nave é um exemplo de força bruta, total, um dreadnought imenso, SM-13, e o detalhe, totalmente robótico, controlado por uma IA avançada, sem tripulação humana a bordo. Um monstro sem tripulação. Que medo. E como ele é em combate? Lento no FTL, não é feito para perseguições interestelares, mas é pesadamente armado e blindado, feito para chegar e aniquilar frotas inimigas. Destruição implacável. Ok, esse é um extremo. E no outro? Naves menores, mais ágeis? Exatamente. Temos a fragata, ou nave patrulha, Frigate Patrol Ship Ronin NT-11, bem menor, SM+8, projetada para ser furtiva. Rápida tanto em velocidade sub-luz quanto em FTL. O oposto do Fenris. Sim. Armada com um canhão espinal, aquela arma integrada na espinha da nave, e mísseis. E o principal, tem dispositivo de camuflagem e um escudo pesado. É feita para operar sozinha, sabe? Em patrulhas longas, missões de reconhecimento ou até operações secretas atrás das linhas inimigas. A agilidade e a astúcia contra a força bruta. Gostei. Mostra bem a diversidade de papéis, né? O sistema também detalha plataformas de defesa espacial, SDPs, que são bases orbitais fixas, tipo a Citadel do exemplo, e vários tipos de porta-naves, carriers. Porta-naves tem diferença entre eles? Sim. Tem o porta-naves de frota, Viking, que é gigantesco e carrega centenas de caças espaciais para apoiar a frota principal. Tem o porta-naves de assalto, Overlord, que é quase um complexo militar-industrial móvel com fábricas a bordo para sustentar uma invasão planetária. E os porta-naves leves, menores e mais rápidos, sem falar nos próprios caças de espaço profundo que eles carregam. Nossa, realmente cobre todo o espectro militar. Mostra que não existe a melhor nave militar, mas sim ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Muito bom. E para quem não quer guerrear nem transportar carga, mas sim explorar ou minerar, o que o sistema oferece? Temos exemplos ótimos aí também. A nave de exploração Constellation NT-9 é um exemplo das primeiras naves FTL de um cenário hipotético. Ela é grande, mas não pousa em planetas. Então como ele explora os planetas? Ela depende de naves menores, os landers como o Artemis ou o Helldiver, que são lançados de seus hangares para descer na superfície. A Constellation em si tem gravidade artificial por rotação, para aguentar as viagens longas de exploração. Um design clássico de exploração. E para a indústria, mineração. Tem a Klondike TL-10, uma nave mineradora de asteroides massiva, SM+12. Ela não só minera, mas tem refinarias e fábricas a bordo para processar o material ali mesmo. Tem suporte de vida total e até capacidade agrícola para poder ficar em missões autossuficientes por anos no cinturão de asteroides. Uma cidade mineradora flutuante, praticamente. Quase isso. E tem até a Planetoid TL-9, que é uma nave de salvamento orbital. A função dela é lidar com o lixo espacial, recolher satélites desativados, destroços. Lixo espacial sendo um problema até na ficção científica detalhada. Interessante, como reflete a realidade, né? Pois é.
O sistema ainda cobre rebocadores espaciais, tugs, navios de fábrica, factory stations, estalheiros orbitais para construir e reparar outras naves, e ainda tem umas naves super especializadas. Tipo o quê? Tipo navio semente, seed ships, como a Johnny Appleseed. São naves projetadas para colonização totalmente autônoma. Chegam num sistema, liberam robôs, usam tanques de crescimento para gerar os primeiros colonos ou a biosfera inicial. Nossa, que conceito. Colonização robótica? E tem até transportes prisionais, como a Charon, equipada com centenas de câmeras de hibernação para levar condenados para colônias penais distantes. A diversidade de funções que dá para criar é enorme mesmo. É impressionante. O framework parece permitir criar praticamente qualquer nicho funcional que a gente possa imaginar para uma nave espacial. Exatamente, é muito flexível nesse sentido. Ok. Então temos as naves, os sistemas que as compõem, exemplos de como elas se aplicam. Mas como isso tudo funciona no dia a dia? Quem opera essas máquinas complexas? Aí entra a tripulação. As funções a bordo são diretamente ditadas pelos sistemas que a nave tem instalada. Faz sentido. Que tipo de funções? Bom, você quase sempre precisa de um piloto para manobrar a nave, né? Um engenheiro para gerenciar energia, que é uma tarefa crucial, distribuir potência entre motores, escudos, armas. Gerenciar energia parece chave mesmo. Muito. Um navegador para calcular as rotas FTL se a nave tiver e operar os sensores de longo alcance. Artilheiros para as armas, técnicos para manter tudo funcionando e o sistema associa eles aos workspaces de cada sistema complexo. E claro, geralmente tem um comandante para tomar as decisões estratégicas e táticas. Uma equipe completa. E como alguém consegue uma nave dessas? Elas obviamente não devem ser baratas. Definitivamente não são. O sistema aborda essa questão da economia espacial também. Para ter uma nave, você pode ter a riqueza necessária nas regras, né? Ou contrair dívidas enormes, o que já gera muito potencial para a história. Dívida com quem? Bancos, corporações, criminosos? Exatamente. Ou a nave pode ser tratada como um equipamento pessoal muito importante para a história de um personagem, tipo a Millennium Falcon. Ou simplesmente a tripulação não possui a nave. Talvez eles trabalhem para uma corporação que é dona, ou sejam parceiros numa cooperativa, ou tenham conseguido a nave de alguma outra forma mais cinzenta. Roubada, talvez? Ou encontrada? Por que não? O sistema abre essas possibilidades. E depois de conseguir a nave, seja como for, vem as contas, certo? A dura realidade. Sempre. As despesas operacionais. Se pegou empréstimo, tem que pagar as parcelas. Salários da tripulação, se tiver. Seguros. Seguro do casco, da carga. Seguro de responsabilidade civil. Nossa, até seguro. Sim, sim. Manutenção periódica, que não é barata. Taxas portuárias cada vez que você atraca em algum lugar. E os consumíveis. Combustível ou massa de reação para os motores, comida e água para o suporte de vida, munição para as armas. Parece que ter uma nave é um negócio caro. É sim. O material até sugere maneiras de abstrair um pouco esses custos para não virar um jogo de planilha de Excel, sabe? Mas ele reconhece que a operação de uma nave tem custos significativos. Entendi. É bom ter essa noção. E um detalhe legal sobre a legalidade da nave é o registro, onde ela está registrada. Como assim? Você pode registrar sua nave numa nação específica. Isso geralmente te dá alguns benefícios, talvez subsídios, proteção diplomática daquela nação, mas também te sujeita a ser convocado em caso de guerra. Ah, o governo pode requisitar sua nave. Exatamente. A alternativa é usar uma bandeira de conveniência, tipo paraísos fiscais para naves. Menos regulamentação, taxas menores. Mas qual o lado ruim? Mas pode atrair suspeitas das autoridades, né? Porque você está usando uma bandeira dessas, está escondendo algo, e você tem menos proteção legal ou diplomática se algo der errado. Entendi. De novo, escolhas com consequências. E o comércio? A gente falou do especulativo. E o frete normal? Sim, tem o transporte de frete e de passageiros por taxas mais ou menos fixas, o sistema dá umas diretrizes para isso e detalha até classes de passageiros, desde luxo,
primeira classe até econômica e básico, que é quase carga viva. Classes de passageiros que detalhe. E para adicionar mais sabor narrativo, ele sugere eventos que podem acontecer durante uma viagem. Talvez você esteja transportando uma celebridade disfarçada, ou descobre que tem um criminoso perigoso a bordo, ou tem que lidar com uma doença contagiosa que surgiu entre os passageiros. Isso dá muita ideia para aventura, não é só ir de A para B. Exato. Torna as viagens muito mais interessantes. E além desses problemas financeiros, legais, sociais, o espaço em si tem seus próprios perigos, imagino. Fora os inimigos. Sim, claro. Os perigos naturais. Impactos de micrometeoróides ou lixo espacial, que, como a gente viu, é um problema reconhecido. Isso é especialmente perigoso perto de planetas ou em campos de destroços de batalhas antigas. Certo. Colisões. Radiação cósmica, que é constante no espaço profundo. Erupções solares, que podem fritar sistemas desprotegidos. Cinturões de radiação em torno de alguns planetas, como os Van Allen da Terra. Tudo isso pode danificar a nave ou ser perigoso para a tripulação. O espaço não é amigável. E quando o perigo não é natural, mas sim outra nave atirando? Como o sistema lida com o combate espacial? Parece que pode ficar bem complexo com todos esses sistemas. Ele pode ser detalhado, sim, mas é apresentado de forma lógica. O combate acontece em turnos, que representam alguns segundos ou até minutos, dependendo da escala. Dentro de cada turno, tem uma sequência de tarefas para as diferentes funções da tripulação. Aquelas funções que você mencionou. Piloto, engenheiro. Isso. Geralmente começa com o comando, decidindo a estratégia. Aí a engenharia aloca energia para os sistemas prioritários, a navegação usa sensores para detectar e travar miras, e o piloto executa as manobras para tentar chegar mais perto, fugir, ficar numa posição favorável. E, finalmente, a artilharia dispara as armas. Uma sequência lógica de ações. Exato. E manobrar para ganhar posição e controlar a orientação da nave, o facing, é crucial, porque as armas fixas só atiram para frente, e mesmo as torretas têm arcos de tiro limitados. Além disso, onde o dano atinge a nave, frente, lado, traseira, importa muito por causa da blindagem e dos sistemas naquela seção. Entendi. Então não é só atirar, é posicionar a nave corretamente. Fundamental. O sistema de referência até oferece um sistema tático opcional com mapas hexagonais para quem quer simular isso com mais detalhe de movimento e alcance, e também tem regras para controle de danos em combate, tentar apagar incêndios, consertar sistemas críticos no meio da batalha e para abordagem de naves. A abordagem. Combate corpo a corpo dentro da nave inimiga. Clássico. Pois é, tem regras para invadir, lutar nos corredores. Parece um balanço interessante entre estratégia de comando, gerenciamento de recursos, energia, danos e tática de posicionamento. Bem completo. E para finalizar, um outro aspecto clássico da ficção científica, a exploração e o famoso primeiro contato com outras espécies. Sim, o sistema cobre isso também. O processo de exploração é bem delineado, vai por etapas. Começa com varreduras remotas do sistema estelar quando você chega, mapear planetas, luas, asteroides, procurar por sinais de rádio ou outras emissões não naturais. O reconhecimento inicial. Isso. Depois, se algo parecer promissor, vem a avaliação planetária mais detalhada. Analisar a geografia, a geologia, a composição da atmosfera, procurar por sinais de água líquida, biosfera. Usando sondas e sensores, imagino. Exato. E por fim, se tudo indicar que vale a pena, vem as pesquisas no local, descendo com equipes ou sondas mais avançadas para coletar amostras, estudar a vida local se houver. Um processo metódico. E se nessa exploração, ou por acaso, rolar o primeiro contato? Aí o material descreve o processo idealizado, digamos assim. Primeiro, uma avaliação linguística e sociológica à distância. Observar secretamente, tentar decifrar comunicações, entender a cultura e o nível tecnológico deles sem se revelar. A fase de espionagem. Basicamente. Depois disso, a decisão.
tentar um contato secreto, talvez com agentes infiltrados para coletar mais informações, ou partir para o contato aberto, se apresentar formalmente. Entendi. Mas você mencionou algo antes sobre os motores influenciarem isso, foi? Ah, sim, esse é um ponto muito interessante que o material levanta. Ele aponta que motores mais potentes e, digamos, mais realistas, como os de fusão ou, pior ainda, os de antimatéria, têm assinaturas energéticas tão óbvias, tão gigantescas. Que não dá para esconder. Exatamente. Tornam a observação secreta praticamente impossível contra uma civilização que tenha qualquer capacidade de detectar coisas no espaço. Eles te veriam chegando com semanas, talvez meses de antecedência. A sua assinatura de calor, de energia, seria um farol no céu deles. Caramba! Então nada de chegar de fininho com motor de fusão. Segundo essa lógica, não. Isso força um cenário de contato aberto e bilateral desde o início. Eles sabem que você está chegando, você sabe que eles sabem. A dinâmica do primeiro encontro muda completamente. Não tem como fingir que você é só um asteroide esquisito. Isso sim é um insight muito, muito interessante. A física do motor ditando a diplomacia interestelar. Que demais! Bom, acho que fizemos uma bela varredura nesse sistema de referência, hein? Passamos por tudo. Fica bem claro que ele oferece ferramentas para criar universos de ficção científica com uma profundidade técnica e operacional, nossa, impressionante. Sim, a flexibilidade é notável. Dá para ir desde um cenário mais pé no chão, mais realista, até uma space opera totalmente mirabolante e ainda assim ter regras para cobrir quase tudo que você imaginar sobre as naves e como elas operam. Cobrimos desde a física maluca dos motores até a economia dos fretes espaciais e os protocolos de primeiro contato. Para deixar quem nos ouve pensando um pouco, fica aqui uma provocação final. Com tanta ferramenta para detalhar o lado técnico das coisas, onde que fica o equilíbrio? Essa é a grande questão, né? Como que toda essa complexidade técnica, seja nas naves, na economia espacial, nas regras de combate, como que ela serve para enriquecer as histórias, a experiência humana dentro desses universos? Exato. Ou será que, em algum ponto, o excesso de detalhes pode acabar, sei lá, ofuscando justamente essas histórias, deixando tudo muito mecânico? É uma boa pergunta. E talvez a reflexão mais interessante seja até outra. Como que os desafios que esse sistema modela, desafios como o lixo espacial se tornando um perigo real, o custo proibitivo das viagens interestelares, os riscos e as complexidades do primeiro contato, como tudo isso é, na verdade, um espelho das nossas próprias ansiedades e esperanças aqui, no mundo real, sobre o nosso próprio futuro no espaço. Nossa, profundo. O que será que mais chama a atenção de quem está nos ouvindo nessa comparação entre a ficção detalhada e a nossa realidade futura? Uma ótima reflexão para a gente encerrar essa conversa. Com isso, então, fechamos nossa análise detalhada de hoje sobre a construção de universos e suas naves espaciais. Muito obrigado por embarcar conosco nesta jornada e até a próxima.